Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no mundo dos gráficos e ver como é que se pode transformar uma montanha de números em algo visualmente claro e, francamente, muito mais interessante. Ora bem, este é o nosso plano de voo. Vamos começar por perceber que história é que os dados nos podem contar, depois escolhemos a ferramenta certa, metemos as mãos na massa, damos um toque final para ficar tudo impecável e, no fim, revemos as regras de ouro para que tudo corra sempre bem. Ok, se calhar convém começar mesmo pelo início, não é? Vamos lá ver. O que é, afinal, um gráfico? É basicamente isto. Tão simples quanto parece. É pegar em números e transformá-los numa imagem. E a verdade é que o nosso cérebro processa imagens muito, mas muito mais depressa do que listas de números. E isto leva-nos à pergunta seguinte: mas porquê dar-nos a este trabalho? Por que não ficar só com as tabelas de números? Qual é a vantagem? Bem, olhem para isto. É uma tabela com dados. A gente até consegue perceber, mas, dá algum trabalho, não dá? É preciso estar a comparar linha a linha, a tentar ver quem melhorou ou quem teve a melhor nota. Exige algum esforço. Mas agora, olhem só a diferença. Quando transformamos aqueles mesmos números, nisto, a história aparece quase por magia. De repente, os padrões, as comparações, as tendências, está tudo ali, à vista de todos. E é exatamente este o superpoder dos gráficos. Permitem-nos absorver a informação num piscar de olhos, comparar valores sem esforço nenhum e apanhar aquelas tendências que, numa tabela, podiam passar completamente despercebidas. Ok, já percebemos porquê. Agora vamos ver como. É a altura de abrir a nossa caixa de ferramentas e conhecer os principais tipos de gráficos. Pensem nisto, cada um serve para contar um tipo de história diferente. Vamos começar com um verdadeiro clássico, os gráficos de linhas. Toda a gente os conhece e há uma excelente razão para isso. São perfeitos, mesmo perfeitos, para mostrar como as coisas mudam com o passar do tempo. Pensem na evolução das vendas ao longo de um ano ou nas temperaturas ao longo de um mês. É para isso que eles são os melhores. A seguir, outra ferramenta super popular, os gráficos de colunas. De certeza que já vimos destes por todo o lado. A grande vantagem destes é a comparação. É imediato. Vê-se logo quem vendeu mais, que o produto teve mais sucesso. A coluna mais alta ganha. É assim tão simples. E claro, não nos podíamos esquecer do famoso gráfico de pizza. Ou vá, gráfico circular para sermos mais formais. A ideia aqui é mostrar as fatias do bolo, ou seja, as partes que formam um total. É ótimo para coisas como resultados de eleições. Mas atenção, fica aqui um aviso. Se o bolo tiver fatias a mais, ninguém percebe nada. Funcionam muito melhor com poucas categorias. Muito bem, teoria vista. Chegou a parte divertida. Vamos lá meter as mãos na massa e construir um gráfico de colunas. Vão ver que é bem mais simples do que parece. O processo todo resume-se a 3 passos muito, muito simples. Primeiro, selecionamos os dados. Segundo, escolhemos o tipo de gráfico que queremos. E terceiro, damos-lhe uns toques finais para ficar com bom aspecto. Mas esperem aí. Antes de continuarmos, há uma dica que é talvez a mais importante de todas. A sério, isto pode evitar muitas dores de cabeça. O segredo está todo no passo número 1, a seleção dos dados. Se esta parte correr mal, o resto vai correr mal. É fundamental apanhar tudo, os números, claro, mas também os títulos das colunas e das linhas. Senão, o programa baralha-se todo e o resultado é, bem, um gráfico sem sentido nenhum. Pronto, o gráfico está criado, mas agora falta dar-lhe aquele brilho, aquele toque profissional. Porque um gráfico básico funciona sim, mas um gráfico bem trabalhado comunica um nível completamente diferente. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer dar-lhe um título claro para que toda a gente saiba do que se trata. Dar nomes aos eixos para se perceber o que os valores significam. E, claro, uma legenda para se distinguir as cores. São esses pequenos detalhes que fazem o gráfico falar por si. E para fechar, vamos só recapitular as regras de ouro. Uma pequena checklist para ter sempre à mão quando se cria um gráfico. Sigam estas regras e os gráficos vão ser sempre eficazes. Primeiro, verificar os dados para evitar erros. Segundo, dar um título que vá direto ao assunto. E terceiro, usar o gráfico certo para a história que se quer contar. Simples, não é? No fundo, é isto. Um bom gráfico é meio caminho andado para uma boa apresentação. É pegar em algo que podia ser complexo e transformá-lo numa mensagem clara, direta e convincente. E agora, a pergunta fica no ar. Que histórias é que estão escondidas nos números à nossa volta? Com a ferramenta certa e a abordagem correta, qualquer conjunto de dados pode revelar algo fascinante e totalmente inesperado.